queridos, tudo bom? Eu sou o pastor Vinícius Salles, professor da Escola Bíblica das Nações. E mais uma vez estamos aqui para mais uma aula a respeito dos profetas menores. E nós já estamos aqui falando de um profeta que é muito interessante, o seu livro, a sua história, que é o livro de Oséias, profeta, o primeiro livro, que está aqui na compilação da Bíblia dos protestantes, e das outras demais Bíblias. E na aula anterior, que nós havíamos abordado sobre o capítulo 9, nós entramos assim, e nós havíamos, ao terminar a aula, nós dizemos que daria 3 capítulos hoje, E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre os 3 capítulos do livro de Oséias. O capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12, que são capítulos que trazem uma explicação rápida e prática e que vai trazer um esclarecimento. Nós iremos ler os versículos chaves. Eu estou aqui com a minha Bíblia, certo? E com o auxílio do professor. Amém? E nós iremos ler aqui o capítulo 10, aonde você vai ver Oséias agora profetizando para a nação. Vou botar aqui meu auxílio. Israel tendo um momento agora para com Deus, aonde o profeta começa o capítulo 10 dizendo que Israel é uma videira frondosa, é uma árvore frondosa, onde ela vai dar estava dando grandes frutos, grandes crescimentos, mas que esses crescimentos, conforme a abundância dos seus frutos, assim multiplicou os altares. Ele começa o livro, o capítulo 10, já dizendo que como eles estavam prosperando, da mesma forma estava crescendo a idolatria, crescendo a opulentação, crescendo a ostentatividade de Israel. E com isso, não bastará isso, Deus resolve trazer um juízo, uma sentença sobre o povo. E você vai ver o versículo de número 8, que Israel pede para que os montes se cubram sobre eles, os alteiros protejam eles. Agora, por que o versículo 8? Vamos ler o versículo 8. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Olha o que diz o versículo 8. Olha o que Deus fala a respeito de Israel. Olha aí. E os altares, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. E dirão os montes: cobre-nos. E aos alteiros: cai sobre nós. Por quê? Porque a mão de Deus ia vir de uma forma tão pesada contra a nação, que o pecado estava tão grande, a agressão, a proliferação do pecado estava de uma forma tão gigantesca, que o que aconteceu? Eles até pediram para que os montes viessem cobri-los, viessem protegê-los da mão de Deus. Mas nós sabemos que quando a mão de Deus desce, não tem nada que possa ficar na frente. Então o versículo 8, olha que interessante, ele diz aqui no auxílio do professor, e eu quero compartilhar com você, ele diz aqui, os que haviam confiado nos falsos deuses e adotado o estilo de vida sensual e pagão, clamariam aos montes e alteiros para que caísse sobre eles e os ocultasse da ira de Deus no dia do juízo. Os apóstatas, os inimigos de Deus e os adversários do seu povo farão mesmo quando for derrubado o atual sistema mundano. Ou seja, enquanto os povos estavam vendo a mão de Deus pesar sobre Israel, eles estavam fazendo festa. Mas eles mal saberiam que Deus vai trazer isso nos últimos dias, quando Deus vier trazer julgamento contra as nações que oprimia, que vilipendiava, que mexia com a nação escolhida de Deus. Então você vai ver que no capítulo 10, Deus está dizendo que não adiantaria eles estarem escondidos até debaixo das cavernas, até mesmo nos lugares mais obscuros. Por que não bastaria? Versículo 14, que diz o quê? Olha o que diz: portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto,
e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Não haveria escapatória. Nós vamos ver no capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12 a seguir, que não há escapatória. E, inclusive, vale a pena aqui ressaltar que nem mesmo a nação judaica, que já estava se engrandecendo sobre Israel, agora eles vão ter uma certa ostentabilidade contra a nação. Deus vai falar com eles, acho que é no capítulo 11 ou 12, nos finais dos capítulos, que nem Judá escaparia do juízo de Deus. Por quê? Porque em vez de Judá permanecer na humildade, Judá estava cometendo os mesmos erros que Israel. E não bastara isso, Judá começa a fazer coisas desordenadas diante dos olhos do Senhor. E o que vai acontecer? Judá, em vez de se refugiar no Senhor, Judá vai se refugiar na Síria. Não é a Síria, é Síria. A Assíria e a Síria. Um começa com A e outro só tem o S. Síria e a Síria. Então, enquanto Israel ia ser contra-atacada pela Assíria, Judá ia ser oprimida e até mesmo ia ser um alvo nas mãos de Deus pela própria Síria, que Deus iria usar da Síria para poder mexer com a nação. E quando Deus vê que os dois não querem se humilhar aos pés do Senhor, o que Deus vai fazer? O que Deus vai agir? Como é que Deus vai fazer? Aí vai surgir a Babilônia, né? Na época de Nabonido, na época de Nabucodonosor, eles vão vir devastando, irmão. Você vai ver isso também no livro de Joel, que é o próximo livro das nossas aulas, que ele vai falar que vai vir como um gafanhoto, né? Cavalgando velozmente. E é interessante mesmo que quando Nabucodonosor vem no cenário judaico contra a nação, irmão, não tem Judá, não tem a Síria, não tem Israel, não tem a Síria, não tem Egito, não. Todos os povos são devastados pelo rei Nabucodonosor e pelo seu pai, na época, né? Mas ainda não chegamos lá, então vamos aqui continuar. Aí olha o que diz o versículo 14. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. E todos, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Ou seja, o que é isso? Deus está dizendo, esse Salmã aqui é Salmaneser, né? Vale a pena aqui corrigir, que nós havíamos falado no período de Tiglat-Pileser, mas vale a pena aqui ressaltar aqui, trazer essa pequena correção, né? Que ali no ano 722, quem vem contra Israel, quem saqueia, quem destrói e faz de Israel uma capital assíria, é o próprio Salmaneser no ano 722. Para você conhecer mais, fica aqui o livro de 2 Reis, no capítulo 17. Você vai ver que neste capítulo, de fato, a nação de Israel é totalmente devastada, totalmente destruída, e depois disso, queridos, nós só vamos ouvir falar da nação judaica. A partir do capítulo 17 de 2 Reis, se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos lá. Vamos lá para 2 Reis. 2 Reis, eu estou aqui manuseando a minha Bíblia. 2 Reis, capítulo 17. Olha o que diz. 2 Reis 17. Estamos chegando. Pronto. 2 Reis 17. Nós vamos ver o versículo de número 3. Certo? 17, 3. Que diz assim. Vamos a partir do versículo 1. Olha o que diz. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Oséias, olha aqui, ó, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria,
e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, transportou a Israel para a Síria e fez-los habitar em Alá, em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então nós estamos vendo aqui a causa do ataque de Salmaneser contra a nação de Israel. Nesse período era o rei Oséias, que reinou durante até 9 anos. E nesse período aqui, ele agora vai ser devastado, Israel, vai ser levado a cativo, e a Síria vai ser, a Samaria vai ser capital da Síria, nesse presente momento, uma das capitais. E com tudo isso, Deus vai fazer com que Israel fique nesse processo aí, dura mais do que 70 anos. Oxe, muito mais, porque desse acontecimento aqui, até o cativeiro de Judá, ainda levaria aí mais 136 anos, 126 anos aproximadamente. Então, ou seja, mais de um século, Deus esperou para poder, assim, mexer com Judá. Mas Judá já estava sendo alertada, que é o que nós vamos ver agora, a partir do capítulo 11, nós vamos ver o que Deus vai fazer. Olha o que Deus diz no capítulo 11, que é interessante, né? O capítulo 11 diz aqui, ó: quando Israel era menino, Deus vai voltar na história, Deus voltando na história. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu os ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tinham um jugo de sobre as suas queixadas. E lhe dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito. Olha como é que Deus está se expressando. Mas a Síria será o seu rei, porque recusavam converter-se. Né? Vamos parar aqui no versículo 5. Então você percebe aí que o fato de Deus trazer para a nação uma sentença é porque Deus havia conhecido esta nação desde quando a nação era menina. E pense, se Deus estava se lembrando do passado, imagina o coração de Deus. Imagina o sentimento de Deus. Deus se sentindo agora um rejeitado. Deus se sentindo ali, né, possamos atribuir alguns sentimentos da questão antropomórfica de Deus, uma doutrina, né, antropomorfismo ou antropomórfica a Deus, diz atribuições de sentimentos e até mesmo de ações humanas a Deus para explicar o sentimento de Deus, que Deus poderia estar ali com o sentimento de rejeição. Deus poderia estar com o sentimento ali de indignação. Poxa, eu conheci, eu cuidei, eu atraí eles, eu ensinei a Efraim a andar, eu segurei nos meus braços, eu os envolvi com cordas de amor, né? Mas com tudo isso, eles se curvaram a Baalins, se prostraram a outros deuses. Aí o que Deus vai fazer? Mas com tudo isso, versículo de número 5, a Síria será o seu rei, porque recusavam converter-se. Era Deus mandando eles se converter e eles se curvando a Baal.
Era Deus mandando eles se humilhar e eles não queriam. E o que Deus fez? Então eu vou permitir os povos, as nações, virem contra vocês. E foi o que aconteceu. Mas interessante que não acaba aí a história. Vamos aqui no subsídio, aqui no auxílio do professor. Deus refere-se à ocasião em que os israelitas foram tirados do Egito para que viesse a tornar-se uma nação independente. Olha aí, ó. Ele chama Israel de filho, mas este não demorou a tornar-se inconstante e desobediente. Isso aplica-se, este versículo, a Jesus, que foi levado ao Egito por José e Maria, e chamando de volta a Palestina depois da morte de Herodes. Né? Ou seja, ele voltou como filho, ele foi um filho obediente, ao contrário de Israel, que pode tipificar também a Cristo nesse contexto aqui, pode dar aqui uma comparação. Assim como Israel foi tirado e foi levado ao Egito e voltou reconhecendo a sua pátria, o Deus que servia, né? Israel não voltou, Jesus foi, mas Jesus voltou, dando a entender que Jesus, como filho verdadeiro, obediente, obedeceu. E Israel não. Israel preferiu se curvar às outras nações. E qual foi a consequência? A consequência foi a morte. A consequência foi o quê? Foi a destruição. Né? Olha, o versículo 5 diz: o Egito representa a escravidão. Está séria representada agora pela Síria, esta seria representada pela Síria, né? Que agora levaria cativo o impenitente reino do norte. O exílio começou quando Samaria foi destruído no ano 722 a.C. O reino do norte jamais seria restaurado como nação, embora tenha voltado à terra da promessa, um remanescente. Observe-se que no Novo Testamento revela que Ana era de Azer, uma das tribos do norte. Portanto, a ideia, certo, das 10 tribos perdidas é fictícia. Alguns integrantes do Reino do Norte rejeitaram a idolatria de Israel e uniram-se a Judá, tanto antes quanto depois da queda de Samaria. Ao passo que outras se uniram por matrimônio com pessoas de outras nações, como é o caso dos samaritanos. Então, ele aqui no capítulo 11, versículo 5, ele vai dar uma comparação, ele vai dar aqui um exemplo de Ana, né, que é da tribo de Azer, ou seja, essa tribo dá a entender que no Novo Testamento, que nem todo mundo seguiu a tribo de Efraim, nem todo mundo se corrompeu. Apesar da grande influência, houve alguns remanescentes, que Ana, né, no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 2, verso 36, era assim, é um instrumento de quem, demonstrativo, de que ela temia ao Senhor, ela confiava no Senhor e ela acreditava no Senhor. Então dá a nos entender que a nação de Israel, a tribo do norte, não foi todos que seguiram, né, o exemplo de Efraim, mas os que seguiram acabaram se tornando uma mistura, ao ponto de alguns se casarem, e aqui dá um ponto muito interessante, ao ponto de eles se casarem e construir famílias misturadas, famílias que aí vai dar a nação, vai dar a denominação de samaritanos. Nós vamos ver ali, né, em João 4, quando surge a história dos samaritanos. Esses samaritanos, né, é a mistura. E é interessante, vale a pena ressaltar aqui que na época de Neemias, quando Neemias está voltando para ajudar para reconstruir, e ali está uma mistura de povos, porque Neemias vai tomar uma atitude muito drástica. Ele vai dizer que quem for do Senhor, quem for judeu legitimamente, deve se apartar, seja esposa, seja esposo, né, dos povos pagãos. E ali é quem diga que muitos, na época de Judá, muitos tiveram que largar filhos. Alguns largaram filhos, largaram mulheres, largaram esposos, fizeram essa separação para que viesse a ser um povo separado. Foi um momento muito triste, né? Porque havia os sentimentos, havia ali corações, né? Gerado um vínculo. Mas aqueles que não quiseram, saíram de Judá e montaram a província samaritana.
Aí gerou essa guerra no Novo Testamento, essa rivalidade entre os judeus, não se dá com os samaritanos. Por quê? Porque no período já quase adentrando para o período interbíblico, os samaritanos se separaram, se apartaram dos judeus e geraram assim mistura. Então, como os samaritanos ali havia homens, possamos dizer sacerdotes, homens que adoravam a Deus, então o que eles fizeram? Então vamos adorar a Deus aqui em Samaria. Então eles vão construir também altares, eles vão construir ali em Samaria templos, né? Há quem diga que eles vão viver nos montes, no Monte Gerizim, né? E ali, Genezaré, se me falha a memória, eles vão viver ali, eles vão cultuar. Por isso que quando aquela mulher se depara com Jesus, ela vai dizer, meus pais disseram que era no monte, o judeu disse que era no templo. Porque houve, a partir desse princípio aqui, já começa a haver uma rivalidade, uma separação, né, entre Samaria e os judeus. Amém? Então, o capítulo 11, nós percebemos que o alvo de Deus era o quê? Trazer uma leve explicação para você, que é aluno, que nem todos se curvaram igual a Efraim, aos outros deuses. Houve nações que foram fiéis ao Senhor, povos, né? Houve pessoas que migraram para Judá e não quiseram se contaminar com as outras nações. Mas nós podemos observar que também no versículo 8, olha o que diz o versículo 8, Osés vai fazer uma série de perguntas que diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Pronto, aqui definitivamente Deus está dizendo, não há mais nenhuma outra alternativa. O meu coração está 100% cheio, pesado, contra a nação de Israel, e eu vou trazer juízo. Mas nós vamos ver no capítulo 12 que ele vai pedir, ele vai dar ainda uma última oportunidade. E nos últimos capítulos. Se você observar, no capítulo 12, o versículo 1 diz: apacentar ou perseguir o vento simbolizava as alianças de Israel com o Egito e a Síria. Esta política exterior não seria de nenhum proveito a Israel, não o protegeria dos seus inimigos. Então, o que Deus no capítulo 12, né? Nós vamos ver a controvérsia do Senhor com Judá e com Israel, que no versículo 1, ele diz, Efraim se apacenta de vento e segue o vento do leste. O vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. E faz aliança com a Síria e o azeite e se leva ao Egito. Verso 2. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, e o recompensará. Né? Então você pode perceber aí que Deus já começou dizendo, não adianta vocês correr para o Egito e nem para a Síria, Israel, que não vai adiantar. O pecado de vocês estão muito fedorentos às minhas narinas. Então Deus já estava dizendo, eu vou castigar. Não há outra alternativa. Ainda que você se refugie. Ainda que você vá para outros lugares, eu vou trazer juízo. Mas é interessante que ele diz aqui, versículo 7 do capítulo 12. Oséias dá a entender que os israelitas estavam empregando práticas comerciais dos cananeus contrárias a Deus. Ao mesmo tempo, os mercadores achavam que não seriam considerados culpados por agir desonestamente. Deve-se advertir sempre o povo de Deus para que não siga as práticas pecaminosas e os costumes mundanos. Aí aqui volta aquela questão de Israel se misturar, de Israel cometer as mesmas atrocidades, fazer as mesmas coisas, ou seja, se mesclar, se misturar com os povos, inclusive os cananeus, e viver como eles, de formas mentirosas, de formas enganadoras, né? Um mercantilismo, né? Mentiroso, né? De falcatruas, de enganos, achando eles que Deus não iria castigar. Mas Deus já estava determinado a castigar
todo o povo, desde o príncipe, desde o rei, até aquele que estivesse vivendo em pecado. Salvar-se-ia aquele que estava vivendo em obediência, que havia saído de Israel e fosse migrar, fosse se refugiar na terra de Judá. Mas aqui nós vamos ver aqui no versículo de número 2, que Deus já tem um castigo. Deus também já estava olhando para as atrocidades de Judá, que já estava se envaidecendo, se predominando sobre Israel. E já estava rindo da cara de Israel. Mas vamos prosseguir, que é interessante que você vai ver que até a nação de Judá seria atacada por Deus. Observe que o alvo de Deus, né, é destruir a nação. Não porque Deus queria, mas porque Israel estava irredutível. Israel estava irreconciliável. Israel estava de uma forma que não queria se humilhar. E o que Deus vai fazer? Então eu vou descer o meu juízo. E desceu. Se você pegar aqui o capítulo 13, eu vou dar logo o capítulo 13 e o capítulo 14, que você vai perceber que é uma continuidade. Olha o que diz o capítulo 13, versículo 2. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento. Todos obra de artifício, todos quais dizem os homens que sacrificam e beijam os bezerros. Percebe o versículo 4, todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outros deuses além de mim, porque não há Salvador senão eu. Então Deus está mostrando para eles que de fato o motivo deles serem sequestrados, serem contra-atacados pela Síria, é porque eles estavam idolatrando, estavam se prostituindo espiritualmente. E além deles se prostituírem espiritualmente, materialmente, eles estavam opulentos, vaidosos. Né? Além, eles fizeram da vaidade carnal um motivo para a idolatria. Mas Deus está dizendo assim, olha o que Deus está dizendo no versículo 4. Eu sou o Senhor, o teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus. Deus está dizendo nem que eu vos leve e que eu vos espalhe, nem que eu vos coloque no meio de outras nações. Vocês vão saber que só eu sou Deus e vocês são o meu povo. Eu sou o único Deus de vocês. E a sentença se cumpre. Se cumpre, meu irmão, porque Deus não é para que mim, nem filho para que se arrependa. Aí vamos observar, você vai perceber aqui no capítulo 13, olha o que ele diz aqui no versículo 9. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador, onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipe, dei-te um rei na minha ira, e tu tirarei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, e o seu pecado está armazenado. Olha que interessante. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Percebe que Deus está dizendo que como uma mulher tem um filho em dores de parto, Deus vai fazer da mesma forma com Israel. Vai ser como dores. Israel vai sentir a perda da comunhão com Deus. Israel vai sentir a perca da unidade, né, de ter um único Deus, de servir ao verdadeiro Deus. Israel vai perder isso. Mas chegaria o tempo em que Deus resgataria da morte o seu povo, que é o versículo 14 que nós lemos, que diz, a promessa de redimir a nação da morte significa que um remanescente seria salvo. O propósito de Deus não mudou. Ele é o Redentor que nos livra da morte, do sepulcro e do inferno. Ele acha assim em prontidão para nos livrar agora mesmo. O livramento final será no dia da ressurreição. A morte e a sepultura serão tirados cruéis.
A morte e a sepultura são tiranos cruéis, mas não poderão frustrar o propósito de Deus para o seu povo. Então, observe que isso aqui, essa profecia do versículo 14, ainda está para acontecer, né? E vai acontecer, porque é profético. Agora, observe que o capítulo 14 dá-nos uma interpretação mais abrangente, dá algo mais profundo, né? Algo mais profundo, que ele diz aqui, ó, quem é sábio? Versículo 9 do capítulo 14 diz assim, ó, quem é sábio? Olha a pergunta do profeta. Quem é sábio? Que praticamente é o último versículo. Quem é sábio? Eu vou ler o versículo 14, o capítulo 14 todo, e nós vamos ter uma interpretação mais, vamos compreender mais. Ó, olha o que ele diz aqui, convidando o povo ao arrependimento. Ó, converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Olá, queridos, estamos dando continuidade ao capítulo 14 do livro de Oséias, certo? Acompanha aí, nós estamos no versículo de número 5. Acompanha a leitura conosco e você vai compreender a aula anterior, que estamos terminando o capítulo 14, certo? Que diz, ó, eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde. De mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Então o versículo 9 diz aqui, ó, a verdadeira sabedoria inclui entender a Deus e seus caminhos. Se expressa através de um modo de vida de acordo com os padrões da retidão divina. A sabedoria da Bíblia não é simplesmente posse, não é a simples posse de talentos intelectuais. Ela é a prática e inclui um bom relacionamento com o Senhor. Então, observe que o objetivo de Oséias, na conclusão do seu livro, é que Israel, o que ele dá a entender aqui, Israel será resgatado pelo Senhor. Israel crescerá, Israel florescerá, Israel será fecunda, Israel será como uma árvore e a sua raiz se espalhará sobre a terra. Então, Oséias começa com litígio e termina com um livramento, com uma reconciliação, com um amor. Interessante que o versículo 9 diz que até mesmo ele se esquecerá, Efraim se esquecerá dos outros deuses e dos outros povos. E Deus vai dar a Israel uma vida digna, e Israel vai entender definitivamente que Deus é Deus e que não há outro Deus além do Deus que Israel servia. Então, queridos, a aula de hoje nós concluímos o livro de Oséias. A partir de hoje, das próximas aulas, estaremos falando do livro de Joel. Joel, você vai conhecer tudo sobre Joel, profeta que foi usado por Deus para profetizar na nação de Israel. Amém? E que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça
entre aí no canal, acione o sininho, se inscreva, compartilhe e Deus irá lhe edificar. Essa foi mais uma videoaula da Escola Bíblica das Nações com o professor Vinícius Salles. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.